Leiamos. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Agora dá para falar até de cor, né? Vamos lá? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nosso tema de hoje, Jesus, o maior presente do mundo. É muito bom ganhar um presente. Todos nós gostamos. Principalmente fora de época ou alguma coisa relacionada, é aniversário, né? Dia de Natal, sempre tem aquele presentinho, não é fora disso. Você está em casa, tranquilo, sem esperar, daqui a pouquinho chega alguém vir lhe trazer um presente, é muito bom. E existem alguns presentes que marcam a vida da gente, talvez pelo momento que você está vivendo, pode ser uma ação, pode ser algo doado, talvez aquele momento que você está vivendo, seja emocional, seja físico, seja de outra maneira também relacionada à sua necessidade, normalmente nós ficamos felizes e isto marca. Outra, talvez, pelo presente que é dado, não pelo seu valor físico, mas por aquilo que ele representa naquele momento, daquele encaixe, daquilo que nós precisamos. Por exemplo, o meu pai, ele conta até hoje, está com 80, quase 87 anos, ele conta a respeito de um jantar dado a eles num tempo antigo. Ele era criança e a família era muito pobre e eles passaram e pediram pousada, as pessoas não, a mulher estava sozinha em casa, não deu pousada, sabiamente, lógico, e no decorrer do trajeto alguém veio atrás chamando, era o marido que havia chegado, ficou sabendo que tinha criança, foi atrás, buscou-os de volta, e lá então a mulher fez uma panela de angu, não tinha outra coisa, e ele diz assim: eu tenho o sabor desse angu até hoje na minha boca. Olha só, o angu, só o angu, nem feijão tinha, por causa do momento ali, da necessidade, aquilo que foi dado. Outra hora, quem nos dá também, quem nos oferece, quem nos concede, e aquela pessoa tem um momento da nossa história tão importante, que quando aquilo nos é dado, aquilo nos é muito bem-vindo, e isso muito alegra o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, essa segunda epístola, no capítulo 9, ele trabalha a questão de doações, de ofertas, de contribuição. E nos versículos 1 a 5 do capítulo 9, ele trabalha muito mais uma instrução, porque ele havia falado para os da Macedônia que aqueles de Acaia eram muito prestativos, muito abençoadores. E ele então estava mandando alguém depois lá para recolher, e ele estava assim, para que não sejam apanhados de surpresa, então vocês saibam que está indo alguém, para que vocês possam já recolher os donativos, para que vocês possam abençoar vidas que estão precisando. E depois do versículo 6 ao versículo 14, ele dá uma instrução agora no sentido de motivação, falando que aquele que dá com alegria, aquele que contribui com alegria, aquele que contribui com liberalidade, este o Senhor abençoa com mais aquisições, não para ser rico, não para comprar mansões, não para ter um outro carro, não para gastar, mas para continuar investindo no benefício daqueles que necessitam. Então ele vai trabalhando isso e dizendo assim, e quando nós fazemos isto, Deus é glorificado na nossa ação. E como exemplo maior da liberalidade para doar, ele vai falar aqui sobre a questão daquilo que Deus fez. Então por isso ele diz no versículo 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. Bom, algumas coisas que a gente precisa estabelecer aqui antes da gente tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a questão relacionada a dom. O que significa dom? Dom não tem a ver com mérito. Dom é uma coisa de graça. A palavra no original para dom é a mesma palavra que é usada como, só que lá ela é usada como advérbio, em Romanos 3:24, que nós fomos justificados gratuitamente.
Então o dom tem a ver com algo liberal, o coração com liberalidade que é concedido a alguém sem mérito algum. Então isso é um dom. Inefável significa aquilo que não conseguimos expressar por palavra, descrever. Então podemos dizer um dom indescritível. Esse dom que nos foi outorgado pelo nosso amado Deus, que é Jesus Cristo. Diante disto, o que caracteriza essa grandeza desse dom? O que vai caracterizar que esse dom é tão grande que nós não conseguimos descrevê-lo em palavras? Em primeiro lugar, ele é inefável ou indescritível por causa daquele que doou, que foi Deus quem doou. Veja bem como ele diz: graças a Deus pelo seu dom. Então o doador é Deus, o caráter de Deus vai elevar o valor deste dom, deste presente, desta dádiva. E se nós olharmos em João 17:8, nós lemos: verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus, na oração sacerdotal, ele dizendo que tu me enviaste, crerão, saberão que tu me enviaste. Ainda no 17:18, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo. Então a grande mensagem aqui é: Jesus veio ao mundo enviado por Deus. Deus é quem enviou. Então o dom é de Deus. E no versículo 23 ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Tu me enviaste. Então Deus é quem tomou a iniciativa e é Deus quem fez o dom. Por isso esse dom ele é inefável. Agora, vejam bem, Deus é santo. Deus é santo. Isaías, vamos lá, por gentileza. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4, olha o que nós encontramos aqui nesse texto. A visão de Isaías. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja bem, a expressão já é o Senhor assentado não só num trono, mas num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Plenitude. Esse Deus, ele é pleno. Esse Deus, ele é soberano. Esse Deus, ele é Rei Supremo. Esse Deus é aquele que governa todas as coisas, que domina todas as coisas. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Aí é uma questão de temor, de reverência. Os próprios serafins, seres celestiais, que não pecaram, não têm a ousadia de olhar a glória de Deus face a face. E com isso eles fazem: cobrem o seu rosto, cobrem os seus pés e voam. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Preste atenção. A expressão, a repetição no texto original do Antigo Testamento, ele carrega uma ênfase. Quando você quer enfatizar alguma coisa, o hebraico tem esse meio em que você pode repetir. E quando você repete uma palavra, você está enfatizando. Assim como Jesus dizia: em verdade vos digo. Aqui também está dizendo que Deus é santo no extremo da palavra. E é difícil para nós olharmos a santidade de Deus, porque nós estamos do lado de cá. Nós estamos do lado limitado. Nós estamos do lado em
em que o pecado ainda nos tira a possibilidade de olhar e contemplar a santidade de Deus como verdadeiramente Ele é. E diante disto, eu me lembro do meu professor dizendo, é como se um serafim falava assim, ele é santo. Aí o outro, não, é santo. Aí o outro, não, santo é o Senhor. Porque não tem mais nada para expressar, a não ser repetir, usar a redundância, explorar. Porque Ele é santo, Ele enche todo lugar onde está. E a terra está cheia da sua glória. Eu concordo com John Piper quando ele diz que a glória de Deus é a revelação da sua santidade. É a maneira como Ele aponta para que Ele mostra a sua santidade. E Ele é um Deus glorioso, e tudo está debaixo dos seus pés. Versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. Mais uma vez, a ideia de plenitude. Nós às vezes não paramos para pensar, porque nós estamos olhando para essa santidade de Deus, olhando através de Cristo, que é o nosso véu. Ele é o nosso véu, e quando nós olhamos através de Cristo, às vezes perdemos um pouco desta glória de Deus, e às vezes tratamos um culto a Deus com irreverência, às vezes com brincadeiras, às vezes com conversas, às vezes olhando um celular, às vezes saindo sem necessidade do templo, e isso tudo revela que perdemos esse temor diante de Deus, a reverência diante desse Deus santo. Olha só o que aconteceu com Isaías, olha só, ele vai dizer assim, quando eles diziam e clamavam, ele vai dizer assim, no versículo 5, ai de mim, estou perdido. Diante da glória de Deus, ele se enxerga, esta é a santidade de Deus, mas não fica por aqui. Eu preciso também voltar um pouquinho em Êxodo capítulo 19, capítulo 19, para que você entenda essa glória de Deus, para que você entenda esse Deus glorioso, a partir do versículo 18, olha só o que está escrito. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Ah, que pena que nós não trememos mais diante de Deus. Nós tratamos Deus como se fosse alguém como nós, e temos até a ousadia de chamá-lo de você. Aí você, Deus. E às vezes estamos no pecado e Deus é bom para mim, e esquecemos desse Deus, que o próprio monte tremia diante da grandeza desse Deus, e o clangor da trombeta, versículo 19, ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Nem mesmo os sacerdotes. Havia um cerco, uma marca em volta do morro, para que nada se achegasse, porque a glória de Deus era tremenda, e a glória de Deus consumia aqueles que se achegavam sem ser chamados. É este Deus glorioso que doou, é este Deus glorioso que nos deu Jesus, é este Deus maravilhoso que nos concedeu a bênção de hoje estarmos reunidos aqui, porque em Jesus nós somos reconciliados com este Deus. Mais que isso, esse Deus, além de ser glorioso e santo, ele é também justo. Naum, capítulo 1, versículo 3, nós encontramos que o Senhor, ele é misericordioso, mas o Senhor não inocenta o culpado. E eu queria neste momento parar um pouquinho para pensar com você. Nós somos enganados por aquelas pessoas que nós amamos muitas vezes. Porque as pessoas que nos amam e que dizem nos amar, muitas vezes dizem coisas que na verdade não é muito verdadeira às vezes. Esconde alguma coisinha, todos nós temos isso. Escondemos algumas coisinhas quando estamos irados, quando estamos frustrados. E às vezes nós temos ações
que não compete ou são verdadeiras diante daquilo que nós falamos. Lembro-me de alguém que ele dizia o seguinte, que ele tinha uma namorada, e a namorada era apaixonada por ele, e ele falava que era por ela. E quando ela falava para ele assim, eu te amo, ele dizia para ela, eu também. E ela pensando que era, ele também a amava, mas diz ele que estava dizendo assim, eu também me amo. Não tinha nada a ver com ela. É hipocrisia. Nós erramos, nós tratamos assim. No entanto, o Senhor, Ele é justo e não inocente ao culpado, mas Ele sonda os corações. Ele sabe o que se passa em cada coração aqui agora. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe se está feliz ou não. Ele sabe se está irado ou não. Ele sabe se você tem algum rancor no coração ou não. Ele sabe se você precisa perdoar alguém ou não. Ele sabe se você está mentindo ou não. Ele sabe tudo sobre você. O salmista no Salmo 139 diz, se subo até o céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Todo lugar que você vai, Deus está ali, porque Ele é onisciente, e esse Deus é justo. Ele conhece a sua palavra, a sua palavra. Ele sabe o que você fala, se é verdadeiro ou não. Ele sabe as suas intenções, Ele sabe as suas motivações. É este Deus que é o Deus justo, e que não, de forma alguma, Ele inocentará o culpado. Esse Deus é poderoso. Olha só, o Deus que nós acabamos de escrever é esse Deus, como diz aqui Jeremias 51, 15 e 16, que diz assim, Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores às extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. É este Deus, santo, glorioso, justo e poderoso. É este Deus que doou-nos Jesus Cristo. Por causa disto, este dom é inefável. Mas também, não só por causa de Deus, o doador, este dom ele é inefável, mas por causa da eficácia da dádiva, que é Jesus, a eficácia de Jesus. Jesus é o amor do Pai revelado na cruz. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito. Então, esse dom inefável nada mais é do que o seu próprio Filho concedido a todos nós. E em Mateus capítulo 3, versículo 17, após sair do batismo, ouviu-se uma voz, após o Espírito Santo descer sobre Jesus, ouviu-se uma voz, e essa voz dizia, vindo de Deus, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o Filho de Deus. Ele não é apenas um bocado de angu para satisfazer a fome de uma família pobre que passava naquele momento. Ele não é a resposta de um médico quando ele dá receita um remédio que é bom para curar a sua enfermidade. Ele não é alguém que vai lhe retribuir alguma coisa que você faça por ele. Ele não é alguém importante. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Esse dom é o próprio Filho de Deus. Ele é o unigênito de Deus. Ele foi dado por você e por mim. Ele é o Filho de Deus. Ele é ainda o ponto central da história. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que para fazer convergir nele todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Isso é muito importante, porque como as pessoas do Antigo Testamento foram salvas, elas foram salvas por causa de Jesus. Como que aqueles que creram nele, no tempo de Jesus, foram salvos? Por causa de Jesus. E nós que depois da morte de Cristo, cremos nele, fomos salvos por causa de Jesus. O antes, o presente e o depois, tudo converge nele.
Todas as coisas estão nele. Ele é o ponto central da história. Querendo o mundo ou não, ele dividiu o calendário, ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o seu ministério é o ministério que marca e que marcou todo o ser humano. Todo mundo é marcado pelo ministério de Jesus, sua morte e ressurreição. Ele é o ponto central. Ele é o ponto central. Mais que isto, ele é o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28, nos informa que os outros sacrifícios eram feitos continuamente. E o de Jesus foi feito uma vez para sempre. Não foi necessário repetir. E aí eu volto, esse sacrifício foi com tanta perfeição, com tanta eficácia, que serviu para pagar os pecados de Abraão, de Isaac e de Jacó, que servirá para pagar os pecados daqueles que nascerão ainda, e que crerão nele, e que pecarão, e que serve para pagar os meus pecados. É um sacrifício perfeito. Aí agora, Adão, Abraão, Moisés, olhavam para a promessa de Cristo, e diziam que crer e esperar esta promessa de Cristo. O próprio Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tem uma esperança que aquele prometido virá. Simeão, ao pegar Jesus ainda bebê, ele diz: eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação dos judeus, que era esperada, a esperança do povo de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele serviu para antes, para o dia e para depois, porque não precisamos mais de sacrifícios. Então hoje, nós olhamos, enquanto lá no Antigo Testamento era feito o sacrifício para apontar para Cristo, nós já chegamos na consumação disso, não precisamos mais desses sacrifícios, porque Cristo já o fez. E ele disse que João Batista era o profeta mais importante dos nascidos de mulher. E ele disse: mas o menor no reino do meu Pai é maior do que João Batista. Quando ele estava referindo que João Batista é maior do que os demais profetas, ele não estava falando sobre santidade, ele não estava falando sobre poder, ele estava falando sobre privilégio. Porque os anteriores não viram a Jesus, mas João Batista viu e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando daquele que tinha chegado, ele é o precursor. João Batista é aquele que abriu o caminho e disse: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, ele não viu Jesus morrer, ele não viu Jesus ressuscitar, ele não viu o Pentecostes acontecer, e nós vivemos pós-morte, pós-ressurreição, pós-Pentecostes. Então nós, no reino de Deus, apesar de sermos pequenos, somos maiores em privilégio do que João Batista, porque vimos o seu sacrifício perfeito, perfeito para sempre. Mas esse Jesus torna este presente, esse dom inefável, ainda por ser ele perfeito, sem pecado. Jesus não pecou. Jesus não pecou em momento algum. Hebreus capítulo 4, 14 e 15, nos fala que temos um sumo sacerdote que pode interceder por nós, porque ele passou por todas as tentações, sentimentos e sofrimentos que nós passamos, sem cair em nenhum deles. Isso me alegra muito, porque quando eu não quero e eu peco, ainda assim pecando, eu sei que pequei, fico triste por ter pecado, mas ao confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar, porque Jesus Cristo não caiu nesse pecado que eu caí, porque eu estou em Jesus, e em Jesus agora eu tenho vida e vida eterna. Nós cantamos aqui o Salmo 24, levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. Do Senhor pertence todas as coisas. E eu me lembro de um sermão de Spurgeon, quando ele afirma que era mais ou menos assim, é como se a pergunta, levantai, ó porta das vossas cabeças, é como se quem chegará na presença de Deus? Ninguém, nenhum mortal é possível chegar, e de repente alguém diz:
Está chegando o rei da glória está entrando e todo mundo chega para olhar. Ele tem autoridade para entrar porque ele é o rei da glória. Não está dizendo que ele é simplesmente glorioso, mas ele é o rei da glória. Então toda a glória é do nosso Deus. Nós cantamos isso. Então esse dom, ele é indescritível. Toda a riqueza deste mundo, toda. Ainda que alguém chegasse para você e dissesse: a partir de hoje, você não precisa se preocupar com mais nada financeiramente falando. Tudo que você desejar é só falar que acontecerá. Quer viajar, pode viajar. Quer comprar, pode comprar. Quer negociar, pode negociar. Se tudo isso fosse lhe dado, isso seria ínfimo diante da grandeza desse dom. É por isso que não tem como descrever esse dom. Mas esse dom também, ele se destaca não só por causa de Deus, o doador, sua santidade, sua glória, sua justiça e o seu poder, não só pela própria oferta, dádiva que é Jesus Cristo, a eficácia que é o próprio Filho de Deus, que é parte central da história, que é o sacrifício perfeito, que é sem pecado e que é o Rei da glória, mas também se destaca, e agora com tristeza, quando olha o destinatário desse dom. Você e eu. Isso foi dado a você e a mim. Esse dom foi dado a você e a mim. O caráter dos beneficiários. Deus amou ao mundo de tal maneira. O homem é rebelde. Gênesis capítulo 3. A ordem de Deus era: Adão é líder da sua casa, recebe a missão, mas ele não é bom sozinho, tem que ter uma companheira. E Deus faz a companheira perfeita, idônea, e coloca junto, para que juntos desenvolvam a missão. Ele com a missão recebida de Deus e ela na submissão, ou seja, ajudando-o a cuidar, ajudando a desenvolver a sua missão. Inicia-se o capítulo 2 de Gênesis. Inicia-se o capítulo 3 e de repente está lá Eva tomando a iniciativa de liderança. Ela dá ouvidos, ela inverte a situação, ela pega do fruto, ela come, ela dá o fruto para Adão e Adão come, ele inverte o seu papel, ele não é mais o líder, agora ele é submisso, ele está obedecendo à liderança da sua esposa. Para piorar a situação, eles que antes estavam nus e não se envergonhavam, agora eles percebem que estão nus e têm vergonha. E eles tentam resolver o problema por si mesmos. Eles cosem folhas e cobrem a sua nudez. E quando o Senhor aproxima, eles se escondem. E pior ainda, ele acusa Eva. Eva acusa a serpente. A inversão, olha só como ficou o coração do homem. Quando chegamos no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, a maldade havia se multiplicado e Deus determina ministrar juízo sobre o ser humano, tal a perversidade do homem. Nós lemos aqui o texto de Neemias e vai dizer que voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. E o texto do livro de Juízes repete-se por várias vezes. Morria-se o líder e está lá assim: tornou o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. O coração do homem é totalmente depravado sem Jesus. O coração do homem, até mesmo a coisa boa que ele quer fazer, tem no fundo um interesse egocêntrico, em que se ele não tirar lucro ou vantagem daquilo, ele não fará. Olha só o que nós temos escrito em Romanos 3, citando Salmo 14, citando Salmo 36, dizendo que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Não havia nada em nós para que Deus desse seu Filho. Então isso vai engrandecer este presente, vai exaltar este ato e este dom, por isso ele é inefável. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é
totalmente depravado, no sentido de que não há nenhuma parte nele que não tenha sido contaminada. E às vezes, a síndrome de Eva continua até hoje na nossa vida. Nós pecamos e falamos assim: culpado foi o diabo que me tentou. Olha só o que Paulo diz aos Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, nos quais nós também andamos outrora, seguindo a própria vontade, a mente, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Natureza, filhos da ira. Nós éramos filhos naturais da ira. Quando está dizendo filhos naturais da ira, está dizendo que nós tínhamos prazer em fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Olha para um filho biológico e você saberá que ele tem traços profundos do seu pai. Por várias vezes eu vejo o diácono Rafael aqui à frente, e a maneira como ele se expressa é idêntica à maneira do pai dele. E se você observar, você verá tanto da mãe quanto do pai características dos filhos. Porque eles herdam, é natural. De tempo em tempo me pego fazendo alguma coisa, da Mara falando assim, igualzinho a sua mãe. A gente herda coisas, porque somos filhos naturais. Então, quando ele diz que éramos por natureza, significa que quando Satanás apontava algo para nós fazermos contrário à vontade de Deus, nós fazíamos com prazer, porque éramos ali da natureza, da ira. Esse é o coração do homem. Esse é o coração do homem. Mas pastor, mas aí, e aqueles que se converteram? Tá, mas só que o sacrifício de Cristo, ele foi feito antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Não executado, mas ele foi planejado. Seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O plano da salvação já está tudo lá. Então, na verdade, ele morreu por mim quando eu era miserável pecador. Ele morreu por mim quando eu era um desgraçado. Agora eu sou agraciado. Mas eu era um desgraçado. Eu odiava o Senhor. Eu odiava a Deus. Por mais que dizia, eu amo a Deus, mas na verdade as minhas ações eram contrárias às minhas palavras. Por quê? Porque nós não queremos obedecer ao Senhor. E isto significa que o nosso coração estava longe de Deus. E foi por este coração que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz. A santidade de Deus, o doador, a perfeição do dom da dádiva que é Jesus Cristo, e a pecaminosidade, a depravação daqueles que receberam esse dom. Por isso esse dom não tem como explicar. Alguém pode explicar por que Deus enviou seu Filho para o mundo? Porque Ele amou. E por que Deus amou? Não tem como explicar o amor de Deus. Não há mérito, não há nada que nós possamos identificar assim, tem uma fagulhazinha de um bem em mim. Não há. Por isso o dom de Deus, ele é inefável. Jesus é o dom indescritível que foi enviado pelo Pai, Deus santo, justo, amoroso. Ele, Jesus, é perfeito em tudo desde o seu nascimento, sob a lei da mulher, nascendo de mulher, até sua fidelidade do está consumado na cruz do Calvário. Tendo sido ressuscitado, venceu a morte e foi ao céu, possibilitando a você e a mim, que antes éramos depravados, você e eu, sermos abençoados a partir do arrependimento do nosso pecado, sermos reconciliados com esse Deus santo. Homens pecadores, reconciliados com o Deus santo em Jesus. A santidade, grandeza, soberania e poder do doador,
a perfeição, a eficácia da dádiva. E o demérito dos receptores tornam realmente este dom inefável. Por isso este é o maior presente que nós recebemos. Se nós perdermos tudo agora e termos Jesus, isso não fará diferença, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Deus abençoe a sua vida.